Quero acreditar que já está gravando, né, irmãos? Então vamos lá, meus irmãos. Nosso segundo bloco do nosso quarto dia, de Antigo Testamento 2. Dando continuação aqui, quero falar um pouco agora sobre a importância do profetismo e dos profetas. A professora Márcia, ela comenta muito sobre isso, e eu achei muito lindo que ela, inclusive, estava pensando na época de fazer um curso como se fosse uma pós em profetismo, para você ver como a compreensão dela também é bem lúcida sobre isso. Nós não podemos perder de vista que os profetas eles profetizaram para um contexto histórico, para um momento histórico. E é importante ter uma noção tanto desse movimento profetas como profetismos da seguinte maneira. Eu quero, inclusive, falar agora sobre essa questão. Aqueles profetas que escrevem e os profetas que não escrevem. Ou seja, os profetas literários e os profetas pré-literários. Quem foram os profetas que não escreveram? Vamos lá, fazendo uma pergunta para vocês interagirem. O senhor citou Elias e Eliseu, né? Elias, Eliseu, ótimo. Quem mais? No livro de Reis conta também mais alguns outros. Elias, Eliseu. Lembra quando Josafá e Acabe querem ir para a guerra, que tem um profeta que Acabe diz, Josafá diz, mas... Micaías. Também. Profeta. Lembra do profeta que profetiza Natan. e nomeia Jeroboão? Tem Natan também, né? Temos também o profeta Natan, que profetiza na corte de Davi. Esse profeta que profetiza a nomeação de Jeroboão é o Silonita Aias. Ele profetiza, depois o próprio Jeroboão está no erro, no pecado, e ele profetiza também a destruição dele de toda a descendência, porque ele se rebelou e se desviou. Então, dentro dos profetas não clássicos, nós temos os profetas que profetizaram na corte de Davi. E quem foram? Natã e Gade. Nós temos a escola dos profetas, que a gente acabou de citar. Temos o profeta de Judá e o profeta velho de Belém. Ou seja, temos muitos profetas que são esses chamados profetas não literários. Eles profetizaram num período anterior ao quê? Aquilo que a gente chama de reino dividido. Os profetas, olha que interessante, os profetas literários, eles vão começar a profetizar depois do reino dividido. Podem ver que antes do reino dividido, temos esses profetas que a gente acabou de falar, Natan, Gad. Depois que o reino divide, nós temos a escola dos profetas. Olha que interessantíssimo, isso é muito legal. E aqui, olha, deixa eu dar mais uma dica importantíssima para vocês. Quando estudamos a introdução do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, mas principalmente do Antigo Testamento, é importante a gente ter aquele mapa cronológico sempre com a gente, para a gente estar enxergando os momentos históricos em que aqueles profetas ou aqueles livros foram escritos. E outra coisa importante também é tentar sempre pontuar a cronologia. Então temos tanto a cronologia, quanto também os mapas. Que região que eles profetizaram, em que época, quem dominava naquele contexto. Então, isso tudo vai ajudando muito. Olha, eu vou abrir aqui para vocês aquele mapa que semana passada eu tinha mostrado para vocês, que eu gostei bastante, que é aquela tabela sobre a cronologia. Deixa
Vou abrir aqui para vocês. Olha que interessante. Recapitulando aqui. Olha que importante isso. Sensacional esse mapa. Sensacional, ele ajuda demais. Mas vamos pensar um pouco aqui antes do ano 1000. Antes do ano 1000, temos aqui a história dos juízes, Ruth, Josué e Moisés. Aí eu pergunto para vocês, Moisés foi profeta? Sim ou não? Sim. 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 Josué também foi profeta? Foi. Sim. Foi também. Percebam que... E por que, por exemplo, os livros de Moisés não estão dentro da categoria de profeta? O que vocês acham, irmão? Por que Josué não está dentro da categoria de profeta, se lá também tem profecia? Tem a ver com o fato que o senhor citou aí, ah, não. Você falou do reino dividido, né? Mas também cita os profetas aqui na história dos reis também, né? Sabe o que acontece, irmãos? Para não confundir vocês, para vocês não acharem que é piadinha. Quando a gente vai estudar uma obra literária tem, por exemplo, características. Então, dentro de um estudo de uma obra literária, você, quando pega um poema, ou quando você pega um texto de sabedoria, ele está dentro de um espectro de obra literária. Aquilo que prevalece, né? Não entendi. Aquilo que prevalece. Aquilo que prevalece. Então, os livros de Moisés são profecias? Tem profecias? Tem. Mas o que prevalece no Pentateuco? É a profecia? Não. É a lei. Por isso que é o Pentateuco. Por isso que é o estudo da lei. Já em Josué, tem profecia? Tem profecia. Pode ver que Deus dá a profecia da destruição de Jericó, Deus dá a profecia de como ele vai vencer, Deus dá a estratégia, depois Deus dá até a data de que nunca mais vai ser reerguido, e quem for reerguer de novo Jericó vai sacrificar o filho ou os filhos, lembra? E acontece depois, ou seja, são profecias. Mas o que prevalece no livro de Josué? É o quê? É a história da conquista, por isso que ele está dentro do aspecto, o quê? Histórico. Livro de Juízes, tem profecia? Tem profecia. Mas o que também está dentro do aspecto? É histórico. Samuel tem profecia? Opa, quanta profecia! Ele foi um profeta, mas o que está dentro dos históricos? Assim também o livro de Reis. Percebam, já nos livros proféticos, o que predomina? São acontecimentos históricos? Não. O que acontece é que veio a palavra do Senhor ao servo do Senhor, e o Senhor disse, vai e diga. Por isso que é uma obra literária voltada àquela premissa predominante, tá bom? Então, voltando agora. Então, olha essa tabela, né? Olha que interessante. Então, aqui, olha só. Os profetas não clássicos ou pré-literários, Natan profetizou aqui durante os dias de Davi, Gad também. Aí depois vem Salomão, que é o profeta Aias, é o profeta de Belém, é o profeta de Judá. Aí depois vem a divisão do reino. Aí com a divisão do reino aí já começa algo bem curioso. Continuam os profetas não literários, mas podem ver que nesse episódio que vem o profeta Elias, pode ver que é praticamente 100 anos depois veio o profeta Elias. Olha aqui, ó. É aqui onde inaugura a escola dos profetas. Olha que interessante, a escola dos profetas é inaugurada, no entanto, ela é inaugurada e eles não escrevem livro. E outra característica, ela foi inaugurada de que lado? Do lado do reino do sul ou do norte? Norte. Norte. Norte, Jeroboão. Pode ver que Elias e Eliseu, eles estão aonde?
eles estão do norte. No texto que nós lemos na abertura da aula, lembra, ó, a menina disse, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, Capital de Jerusalém. ele o curaria Sai. da lepra, 1 Reis 5:3. Ou seja, as bases das escolas dos profetas eram ali em Siló ou em Samaria. E agora, aonde era o grande momento de apostasia? Era na tribo do norte ou na tribo do sul? Do sul? Do norte, né? A tribo do norte. Tribo do norte. Tribo do norte. O tribo do sul, Maísa, era onde ainda estavam os filhos, no caso, né, de Salomão, que era a herança de Judá, né? E ainda alguns desses reis, por exemplo, ó, foram tementes a Deus. Josafá foi temente a Deus, Uzias foi temente a Deus, Ezequias foi temente a Deus, Manassés foi um rei ruim, Josias foi muito temente a Deus, Zedequias. Ou seja, demais, né? aqui a maioria dos reis de Israel ainda temeram ao Senhor. Alguns dizem, temeram ao Senhor não como Davi, mas temiam ao Senhor. Agora, os reis do norte, a maioria falam o seguinte, que eles não seguiram o conselho de Davi, eles se desviaram, seguiram o conselho de Acabe. Aqui o negócio foi feio. Do lado do norte... Curta, né? Hã? A duração do reinado dele foi curta no norte. Foi mais curta, exatamente, foi mais curta e mais perversa. Agora, olha que interessante, era curta e perversa, mas essas tribos eram de quem? Essas tribos eram de Deus. Então, Deus bota a escola dele aonde, irmãos? Aonde precisa. Olha só que interessante, o templo ainda estava em Jerusalém? Estava em Jerusalém, mas a escola do profeta estava onde? Estava em Samaria. Fantástico isso, não, irmãos? Fantástico, não? Eles não escrevem, né? Hã? Elias também não é literário. Sim, Elias e Eliseus não é literário. E agora, aqui, olha só que interessante, irmãos. Aqui a gente vai ter uma divisão. Qual é a divisão? É uma divisão no sentido seguinte. A gente vai ter alguns profetas que vão escrever, que aí começa... Aqui em cima está Obadias e Joel, mas há uma dúvida se realmente eles viveram nesse período, tá, irmãos? Deduzimos que sim, mas a professora Márcia vai falar que, cronologicamente, os primeiros profetas a escreverem foram Amós e Oséias. Amós e Oséias. Então, os primeiros profetas literários que vão escrever antes da queda de Samaria é Amós e Oséias. Aí depois vem aqueles profetas que também vão ser profetas. Aí dentro dos profetas literários nós teremos aquela divisão de profetas maiores e profetas menores. Outra divisão que é uma divisão mais técnica. Mas percebam, os profetas literários começam de fato, possivelmente, aqui, a partir do ano 750 a.C. Essa data aqui de Obadias e Joel é questionável, então a gente não sabe dizer. Mas já de Amós e Oséias, a gente tem mais certeza. Jonas também. E aí, e o profeta Isaías? Aí a gente tem certeza. E Miqueias? A gente tem certeza. Vamos, só para vocês terem uma noção, vamos abrir em Isaías capítulo 6. Isaías 6. Lembra daquela clássica passagem? Rei Uzias. Rei Uzias. Exatamente. Essa aí é. Mas o que acontece no capítulo 6? A gente destaca na mensagem o quê? Por isso que é muito legal, irmãos, a gente conhecer os mapas. E é fantástico quando a gente vai estudando a introdução do Antigo Testamento, tanto com o mapa cronológico, quanto com os mapas dos acontecimentos, dos impérios, de cada mapa de cada período, entendeu? Leia para nós, algum irmão, Isaías 6:1. Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Olha, no ano da morte do rei
Uzias. Uzias. Ele morre aqui, ó, por volta do ano 730, algo como esse, ou 740, e aí começa o reinado de Jotão. Ou seja, a visão de Isaías se dá aqui. Amós está um pouquinho para cima, pode ver, ó, 760, Oséias está por aqui. Então, olha que interessante. E aí a gente vai saber disso lendo os textos bíblicos, que alguns acabam comentando alguns acontecimentos. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, entenderam o que é profetas não literários e profetas literários? Ficou claro? Sim. Tudo bem? Então, agora entrando para o outro ponto, dos profetas literários. E aí a gente vai começar, então, aqui, dentro dos Esse mapa profetas... está disponível? Hã? Esse mapa está disponível? Tá aí? Esse mapa eu já mandei para vocês no grupo, Ah, tá. Depois vou né? dar É o uma- mesmo. Dentro Legal. dos profetas literários, irmãos, olha que interessante. A gente vai começar, então... antes de eu entrar nos profetas literários, deixa eu só fazer mais esse apontamento. Então, recapitulando, os apóstolos também existiram apóstolos não literários e literários, apóstolos escritores e apóstolos não escritores. Predominou mais o quê? Os escritores ou não escritores? A predominância em Escritores. número de pessoas, o senhor fala? Não, de número de pessoas e de obras, né? Eu acho que os escritores predominam Os mais. literários. Que até dá uma contribuição, acho que maior. Não, é isso, eles dão mais contribuição, mas quem teve mais, a quantidade? Aqueles que não Escreveu. escreveram ou que não escreveram? Os que não Que escreveram. Os que não escreveram. Pode ver que dos apóstolos, quem escreve é João, é Pedro Ah, e é sim. Levi, Mateus. Felipe não escreve, né? Felipe não Felipe escreve, não escreve. Bartolomeu não escreve, Judas não escreve, a Verdade. maioria não escreve, Tomé não escreve. É verdade. Entenderam? Olha que interessante. Então, o que eu quero fazer? Por que eu estou falando isso, irmãos? Lembra que eu falei no módulo anterior? Eu falei sobre a importância. Olha só que interessante. Jeremias, ele é um profeta literário. Jeremias está onde aqui? Vamos ver Jeremias aqui na nossa tabela. Jeremias está aqui, ó. Olha só que interessante, irmãos. Ele começa profetizando por volta do ano 630, nos dias de Josias, profetiza nos dias de Jeoiaquim, vem até Zedequias e vem até a queda da Babilônia, que Nabucodonosor permite que ele fique vivo. Lembra disso? Ele fica vivo, ele é salvo milagrosamente. Olha que interessante. Quem é que escreve sobre a vida e a obra da escola dos profetas? Lembra quem escreveu o livro de Reis? Jeremias. Hã? Foi Jeremias? Jeremias e Baruque. Olha que fantástico. Olha como Jeremias, irmão, contribui, não só dando um livro histórico, mas dando uma origem do quê? Da monarquia, da importância, das atitudes certas e erradas de cada rei. E aí começa, então, falando da escola dos profetas, que está onde? No livro de Reis. Eu vim pregando sobre o templo, irmãos, e numa das minhas mensagens, eu até queria pregar sobre isso, eu acabei não pregando. Mas eu disse uma coisa que foi uma frase, que no livro de Reis, os grandes líderes do povo de Deus não são os monarcas, mas são os profetas. E podem ver que Davi se tornou um homem muito bem sucedido, porque ele foi monarca, mas ele guardava a profecia. Ele dava ouvido aos profetas. Enquanto Salomão deu ouvido aos profetas, foi bem sucedido. Jeroboão, quando deu ouvido ao profeta, se torna rei. Ou seja, na realidade, os grandes líderes do livro de Reis foram os profetas. Jeremias resgata isso, e Jeremias ainda mostra esses profetas não literários, que tiveram uma importância violenta na vida de Israel, profetizaram, e aí vem Jeremias e escreve ainda da escola dos profetas, e marca a história do reino do norte caído. É como se Deus estivesse usando Jeremias, dizendo: meu povo, olhe para os profetas. Os reis desconsideraram os profetas, enriqueceram, se ensoberbeceram, mas acabaram caindo no cativeiro assírio. E como se não bastasse, a tribo do sul também não deu ouvido à palavra de Deus e agora está sofrendo do mesmo mal.
Perceba que Jeremias, ele se dirige a toda a nação de Israel, tanto ao sul quanto ao norte. O norte já tinha caído, agora só sobrava o sul, mas o texto dele era para todos. Olha que fantástico, irmãos. E ele exalta essa obra da escola dos profetas, e é como se ele dissesse, ó, eu sou um dos discípulos desses profetas. Sou um sacerdote, mas sou um discípulo de profeta. Fantástico, irmãos. Vocês entendem porque é empolgante estudar a vida dos profetas, irmãos? Então, perceba, Jeremias foi um profeta literário, mas que ele exalta a obra e a vida dos não literários. Eu posso dizer, irmãos, que os apóstolos aconteceu algo bem semelhante. Aqueles apóstolos que escreveram, como Paulo, como Mateus, como João, como Pedro, e os demais apóstolos valorizaram a obra deles. E na história da igreja? Na história da igreja aconteceu a mesma coisa, irmãos. Pastores não literários e pastores literários. Lembram de George Whitefield? Lembram dele? O grande avivalista? Ó, irmãos, George Whitefield marcou demais a vida de John Wesley, que foi um pastor literário. As obras de John Wesley marcam até nossos dias. E qual outro pastor literário que foi abençoado por George Whitefield? Spurgeon. Se você ler Spurgeon, você vai ver as inúmeras vezes que ele cita George Whitefield. Ou seja, olha só, tem pastores que nunca vão escrever nada, mas tem pastores que vão marcar as gerações. E outros vão escrever, e alguns desses que vão escrever vão trazer notoriedade àqueles que não foram literários, mas que marcaram o povo de Deus com a obra que realizaram. Olha só que fantástico, irmãos. Perceba, irmãos, quando a gente começa a viver a dimensão dos profetas, a gente não é tribal. Profetas orais, né? São profetas orais, mas esses que foram os literais honram os orais. Hoje em dia, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Você nota que muitas vezes é uma disputa, né? Aquele que escreve, aquele que quer perpetuar as suas obras, e aquele que não escreve parece que ele é inferior. Quem disse, irmãos? Quando a gente segue o Espírito Santo de Deus, esse que escreve, ele vai valorizar aquele que não escreveu, porque todos estão no mesmo time, só que cada um recebeu um dom diferente. E perceba, irmão, aquele que não recebeu, como George Whitefield, o dom de escrever, não é que ele não tenha obra, o Whitefield. O Whitefield tem livro, mas o Whitefield deixou uma marca nas pregações e naquelas gerações que ele deixou. Ele deixou milhares de vidas sendo salvas. Mas Deus não separou ele para escrever, como separou Wesley Spurgeon. Então, irmãos, eu estou falando tudo isso para mostrar a importância de um profeta. Tá bom? E para eu concluir aqui esse ponto, deixa eu só falar mais uma coisa aqui para vocês, irmãos. Abraão era profeta ou não era profeta? Profeta. Tem alguma menção disso na Bíblia? Eu acredito que sim. Pastor, eu acho que ele não era um profeta. Ele Não era um profeta? Ele era profeta. Ele era profeta? Não era profeta. Como que a gente tem certeza disso? Abraão era profeta. Na verdade, Deus disse algumas coisas sobre ele, mas ele mesmo, com a fala dele, não profetizou A aquilo. parte que ele está com Isaac, ele no sacrifício, que ele fala que Deus vai prover, pode se tratar de uma profecia ou não? Então, na realidade, deixa eu até traçar uma definição de profeta, irmãos. Profetas são aqueles que falam em nome de Deus e que intercedem pelo povo diante de Deus. O papel do profeta e o papel do sacerdote é muito semelhante. O profeta é a boca de Deus, a gente já vai ler no livro texto. E o sacerdote é aquele que intercede pelo povo, mas também é aquele que ensina a palavra de Deus. Tanto o profeta quanto o sacerdote, ambos acabam sendo pastores de Israel. E pode ver que Abraão, ele recebe esse título de patriarca. Mas lembram de um episódio em que ele vai buscar abrigo numa terra estranha? Pastor. Gênesis 20, né? Hã? Gênesis 20. Isso. Exatamente. Exatamente. E outro, o papel do profeta não é um vidente só. Exatamente.
o profeta, ele não é só um vidente, ele é um intercessor. Mas aqui em Gênesis 20, olha só que interessante. Quando ele foi buscar ajuda com Abimeleque, e Deus chega para Abimeleque e diz para o quê? Chame Abraão, porque ele é profeta e ele vai orar por você. Lembra do episódio tanto no Egito quanto com Abimeleque? Então foi isso. Então, por essa razão, nós entendemos que Abraão também era profeta. Lembra que ele intercedia por Jó, pela família de Jó, por Sodoma e Gomorra? É um papel pastoral. Ele intercede em nome de Deus pelo povo e ele ensina em nome de Deus pelo povo. Ele é boca de Deus pelo povo. Então, tem essa função, entendeu? Entendeu, Gil? É que nós geralmente associamos que o profeta, ele é o vidente que fala em nome de Deus. E quem fala em nome de Deus? Agora, vem cá, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa que para vocês é fantástica e é preciosa. E hoje em dia, ó, quem prega no púlpito é um profeta ou não? É profeta. Sim, com certeza. Entenderam? Nós achamos que é um profeta apenas aquele que tem o dom de revelação e diz, olha, Deus está me mostrando. A gente acha que o vidente é o único profeta. E não é. A palavra profeta é aquele que fala em nome de, é aquele que intercede por Deus. É o mensageiro de Deus ao povo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida? Alguém queria falar mais alguma coisa? Pastor, é interessante que o profeta, a vida deles também, que dizia, por exemplo, de Oséias, ele se casou com uma prostituta, a vida dele foi tão sofrida, dá até assim uma certa dó dele ao ler o livro dele, porque como esse profeta sofreu. Exatamente. Era uma mensagem para o povo de Israel. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. É isso aí, a gente vai começar agora a ler o texto, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguém tem mais alguma dúvida? Querem fazer mais alguma pergunta? É só uma questão, né? Essa questão de apóstolo, né? Questão de apóstolo, né? Que Paulo pode ser o último dos apóstolos. Embora ele fala também que alguns têm uns dons, né? Deu dom de apóstolo, de profeta, etc. Questão de ofício, né? Que lá o apóstolo, no tempo deles, era um ofício, né? Apostolado. Então, então, pode continuar, Júnior. E hoje nós temos lá apóstolo Hernandes, apóstolo das igrejas neopentecostais aí, apóstolo Santiago. Então, na realidade, nós estaremos estudando mais isso, Júnior, em teologia sistemática, na matéria de eclesiologia, quando falarmos sobre os dons. E assim, mas só antecipando, né? É um assunto bem interessante. Eu sei que, infelizmente, por causa dos neopentecostais e por causa de muitos que foram surgindo e se autodenominando, banalizou, mas não só a questão apostólica, mas banalizou a questão de bispos e de pastores. Pode ver que hoje qualquer um vira pastor ou pastora. A pessoa pregou bem, a igreja já fala, é o pastor. Aí a pessoa já assim, vai e desce e vira pastora. E é interessante que essa nomenclatura, em tempos passados, eu me converti em 88, não era usado. Apóstolo, bispo, não era. Não era usado. Porque, na realidade, o movimento neopentecostal, ele recebe força, né, de algumas décadas para cá. E é por essa razão. Parece, né? Surge em Portugal, né? O surgimento, de fato, eu não sei te dizer. Eu lembro que em Portugal surge um dos primeiros, mas assim, já havia na realidade, esse movimento, Júnior, de apóstolos e uma tendência ao apostolado já vinha desde os movimentos dos avivalistas aqui
entre as igrejas históricas. Eu me recordo que o pastor Enéas Tonini, na década de 60, começou a ser chamado de apóstolo, mas ele não se deixou levar. Então, o interesse de ter os apóstolos já era grande. Mas os pastores sérios, avivalistas ou pentecostais, eles não se envaideciam. Sim. Depois do surgimento do neopentecostal, com o início da questão televisiva, isso ganhou um glamour mais significativo e ali houve uma consolidação e uma autodeclaração. E, na minha opinião, ali começa toda a deturpação. Porque, assim, só para dar uma ênfase, eu acredito, 20, né? eu acredito no dom apostólico, mas da forma em que é, não. Eu não acredito. Da forma que é, não. Eu acredito que, para mim, por exemplo, Lutero foi quase um apóstolo. John Wesley foi quase um apóstolo. Whitefield foi praticamente um apóstolo. Spurgeon também. Ou seja, então, na história da igreja, esses grandes homens de Deus, por exemplo, Billy Graham, irmãos. Billy Graham, pastor e evangelista, mas mestre. Na minha opinião, Billy Graham é um apóstolo. No entanto, você percebe que eles não se envaideciam pelo título. E esses que se autodenominam, se deixam ser nominados, eles são muito vaidosos. E, na minha opinião, por isso que eu não endosso. E eu, particularmente, conservo o princípio batista de que o dom máximo do líder batista é o pastor. E, para mim, eu estou satisfeito. Mesmo sabendo que nem, por exemplo, eu acabo de afirmar que Billy Graham, na minha concepção, é um apóstolo. O maior evangelista depois do apóstolo Paulo. Nossa, sim. Falar o que de Billy Graham? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês mais novos, né? Maísa, Irmã Cleusa e Júnior, que estão na classe. Qual era a denominação de Billy Graham? Não sei se vocês sabem. Ó, eu acho que ele era batista. Você sabe, Maísa? Irmã Cleusa. Eu não sei, pastor. Depois de muitos anos, depois de formado em seminário, já pastoreando a igreja, eu descobri que ele era batista. Mas eu nunca nem imaginei, porque ele nunca colocou batista na frente. Ele colocava Jesus, as cruzadas, chamava os irmãos, fazia um trabalho de base, fazia um trabalho de evangelismo e um trabalho depois do evangelismo. Um trabalho maravilhoso. O que esse homem foi? Para mim, um apóstolo. Tem livro escrito, era de uma igreja local, ou seja, de uma postura idônea, de uma vida abnegada. Poderia ter sido presidente dos Estados Unidos por várias vezes, não quis, demonstrou que não foi chamado para isso. Uma das pessoas mais ilustres da história da humanidade e sempre sendo humilde. Foi, até para eu concluir aqui, irmãos, foi feita uma pesquisa, certa ocasião, de um jornalista, que ele falou o seguinte: logo depois do surgimento dos neopentecostais e televisivos e das quedas do Jimmy Swaggart e de tantos outros televangelistas, teve um repórter que foi vasculhar e virar dos avessos a vida de Billy Graham. Ele falou assim: eu tenho certeza que esse homem é um picareta, que ele deve ter herança, ele deve ter dinheiro. Eu sei que o homem pesquisou a vida de Billy Graham por anos e não descobriu nada. E aí um dia esse jornalista fez uma nota de divulgação da idoneidade de Billy Graham, da pesquisa dele e até de um pedido praticamente de desculpa, dizendo: olha, eu questionei, eu duvidei, mas eu quero dizer que ele é um homem idôneo, ele mora nessa casa há não sei quantas décadas, tem isso de patrimônio, e a única coisa que ele tem a mais é essa casa de veraneio que ele vai tirar as férias dele. Mas ele deixou uma quantidade absurda de livros, que a maioria do dinheiro desse livro poderia ter deixado ele milionário. Ele investiu nas obras de missões, investiu nas igrejas, investiu em trabalhos sociais. Ou seja, Billy Graham, você realmente é um pastor. Então pense, irmãos, é que nem Billy Graham foi o John Wesley dos dias contemporâneos. Entendeu? A cruzada dele era via satélite, em mais de 180 países. É uma coisa fora do comum. Então, assim, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Olha, profetismo e profetas viram a importância disso? Ficou lúcido e claro? A grandeza, a beleza, tá bom? E agora vamos, então, começar. Vou ler, deixa eu ver quanto tempo já faz de aula. Rapidinho aqui. Faltam alguns minutos para terminar essa aula, então eu vou passar uns slides aqui para vocês. Vamos lá para o nosso livro-texto, irmãos. Vocês estão vendo o mapa ainda, né? Tá no mapa ou não?
Eu saí da chamada que eu... Tá no Tá. mapa. Sim, Tá no esse mapa. mapa, Tá em pastor. branco. Tá. Pelo mapa Então, tem um cachorro latindo pra caramba. tem um cachorro, né? Tem. Tá? Aí é com você, Júnior? Não, aqui Meu não é também não. Bom, não tem problema. Vamos lá. Vamos ler um pouco do nosso livro-texto do Hélice, Introdução aos Livros Proféticos, irmãos. Só quero ler algumas frases aqui com vocês. Deixa eu pôr aqui na visualização. Estou replicando algumas páginas só para facilitar a nossa leitura, tá? Pode ler para nós, algum irmão ou irmã, esse primeiro parágrafo. Pastor, para mim ainda aparece o mapa, tá? Ainda está aparecendo o mapa? Então deixa eu tirar aqui. Não, aqui já deu. Já deu? Pra mim tá ok também aqui. pra mim também. Deixa eu dar um F5 aqui. Vê aí, pastor. Para mim não carregou, não. Mas pode Agora... seguir. Porque eu acompanho pelo próprio livro. Estou com o livro aqui também. Tá, isso. É a parte dos profetas, então, tá? Então vamos lá. Só visualizar. Não. Oi, filha? Os livros proféticos. Isso, pode ler para nós. Os livros proféticos apresentam um tipo especial de literatura bíblica escrita para os objetivos específicos na história posterior de Israel. Os 17 livros de profecia complementam os 17 livros históricos de muitas maneiras. A ênfase não é tanto histórica, e sim exortativa. O tom é também mais intenso, como arautos notáveis, trazendo conselho e admoestação em épocas de grande crise e angústia nacional. Todavia, além de censurar por falhas passadas e advertir diante dos perigos do momento, os profetas apontavam para o futuro. Falavam do julgamento e dos tempos messiânicos que viriam para promover arrependimento e volta à justiça. Para uma apreciação devida dos livros proféticos, é preciso estar em cônscio das funções dos profetas, seus ministérios e temas principais. Joia. Então, irmãos, você viu que, na realidade, a ênfase é sendo mostrado eles como arautos, trazendo conselhos e admoestações em momentos de crise, e não só em momentos de crise, mas também dando uma palavra de juízo e também dando uma palavra de esperança. E aquilo que eu falei, no estudo literário, é destacado eles como arautos, como vozes de Deus à nação, trazendo povos, apontando o caminho, falando do Messias, falando sobre arrependimento, falando sobre o porvir, e, naturalmente, tem dados históricos, tem dados dos acontecimentos dos seus dias. Assim como nos livros históricos a profecia, aqui nas profecias acontece. Mas é importante a gente ter essa clareza das funções dos profetas. Também. Como? E fala do presente também. Claro, e fala do presente, trazendo o presente, né? Então, a função dos profetas, né? Eles eram porta-vozes especiais da parte de Deus. Isso é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer. Por isso que hoje um pastor que prega a Bíblia, ele é um porta-voz. Ele é um porta-voz, ele é um arauto, né? E pode ver que aqui os profetas de Israel foram chamados individualmente, ungidos por Deus, para um serviço de emergência, em contraste com o serviço regular dos sacerdotes. Perceba que o serviço dos sacerdotes são regulares, assim como os anciões é um serviço regular, e assim como os reis são serviços regulares. Perceba que há uma atitude regular. Lembra aquela palavra ordinária? Há uma ordem. O sacerdócio é mais ordinário. A função do ancião é mais ordinária. A função real é mais ordinária, porque a ordem é o dia a dia. Mas nesse dia a dia tem a bênção de Deus. Mas todos eles, como profetas, também acabam sendo pessoas importantes, como videntes, como sentinelas e como pastores. Percebam que a função de um profeta
é também ser esse sentinela que vigia pelo povo, é de ser esse pastor e de ser esse vidente que vê aquilo que os outros não veem. Porque parece bobeira, irmãos, mas isso é muito importante. O vidente é esse que está vendo alguém em pecado. Por exemplo, contando aqui a história de Josafá e Acabe. Josafá e Acabe fazem ali a sua aliança para lutar contra um inimigo. E o que Josafá faz? Ele pergunta a profetas aqui. Lembra desse episódio? Sim. E aí o que Acabe fala? Temos. Lembra a quantidade de profetas de Acabe? Nesse episódio. Um pouquinho antes, tem o outro episódio, que é o episódio de Elias contra os profetas de Baal. Lembra disso? Sim. 450 profetas de Baal. Não, então, tem os 450 profetas de Baal, não tem? Sim. Tá. Esse de Josafá, aqui é um outro momento. Não sei se vocês recordam. Ó, vamos lá, abram a Bíblia de vocês em Primeiro Livro de Reis, capítulo de número 17. Aqui no 16 vai começar falando do reinado de Acabe. 16, 29. Elias, começa a história de Elias. Capítulo 18, Elias e Obadias. Aí depois, capítulo 19. Acho que é o 22, né, pastor? Primeiro Reis 22? Sim, mas o que eu quero falar é quando Elias enfrenta os 450 profetas e depois vem os profetas de Acabe. São 400, se eu não me engano. Exatamente. Exatamente. É quando ele está lá com Josafá. Não é isso? 19. Tá. E agora, quando Elias enfrenta os profetas de Baal. Onde está? Eu não vi. Segunda Um Reis. pouquinho antes. Exatamente, um pouco antes. Então, o que nós entendemos? Que são profetas distintos, porque Elias já tinha o quê? Elias já tinha matado os profetas de Acabe. Concorda? Uhum. Ó, se a gente pegar o mapa cronológico, vamos pegar o mapa cronológico aqui. Eu sei que fica muito difícil, porque está tudo misturado, tá? Tudo misturado. Deixa eu mudar a tela aqui. Quando a gente pega aqui o mapa cronológico, ó, só para a gente ter uma visão cronológica. Vamos juntos aqui. Ó. Acabe. Elias está aqui, e Acabe, certo? A gente deduz nesse momento que ele primeiro enfrenta os 450 profetas de Baal, e pode ver que depois há a eliminação dos 450 profetas de Baal. E agora, a gente vê que Acabe está com Josafá. A questão cronológica deixa um pouco a gente na dúvida também. Por quê? Porque, olha só, lendo 1 Reis 22, durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel, mas no 3º ano Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. E este havia perguntado aos seus oficiais, por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade... Aí começa a história. O que dá a entender, irmãos? Que depois que Elias acaba, porque é muito próximo, é tudo no reinado de Acabe, ele acaba com os 450 profetas de Baal, agora Acabe nomeia mais um grupo de profetas. E agora está lá no 22:7. Josafá, porém, perguntou, não, aqui não,
antes? 6, né? 6. No versículo 5 ele tinha dito, mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devo ir à guerra, à morte? E aí eles respondem que sim. E podem ver que aqui, dá para ver, olha que interessante, irmãos, deixa eu dar aqui, é super legal essa tomada de ideia aqui para vocês. Os 450 profetas de Baal, parece que eles tinham um vínculo mais forte com Jezabel, certo? Tanto é que ela que quer matar quem? Elias. Ele não foge? Ele foge. Passa por toda aquela experiência, vai para o Horebe, depois sobe de volta, percorre todo aquele outro... ele vai para o Horebe, depois ele volta do Horebe, ele volta de volta para o monte que Deus tinha mandado. Eu não me lembro agora o monte. Deus tinha dito, volta pelo caminho que você veio e vai para... Eu esqueci o lugar agora. Bom, e aí ele está lá, ele tem aquela experiência maravilhosa com Deus. O que acontece? Passa-se um tempo, a ideia que dá que o povo de Israel, no momento em que começou a clamar que só o Senhor é Deus de Israel, um novo time de profetas se levantou em Israel. Monte Carmelo. Monte Carmelo, obrigado, irmão. Que tipo de profetas são esses que Josafá e Acabe consulta? A impressão que dá que não é profeta de Baal, que é profeta também que está em serviço de Deus, mas é profeta político que serve à corte. Por quê? Pode ver, Josafá faz a pergunta e Acabe diz, temos, e aí traz. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou, devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam, sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Eles estão profetizando em nome de Deus, de Javé, de Jeová. Olha que interessante, imaginem essa cena. O profeta Elias destrói os 400 profetas, aliás, faz o desafio com os 450 profetas de Baal, vem fogo dos céus, toda a nação clama, só o Senhor é Deus, porque o desafio dele era qual? Não fiquem na dúvida entre um e outro, não fiquem como que era a palavra? Cocheando entre dois pensamentos, não fiquem em dúvida. Ou se o Senhor é Deus, sirva. Ou se Baal é Deus, sirva. Veio fogo da parte do Senhor e a nação reconheceu que Deus é o Senhor, não foi? Elias mata os 450 profetas de Baal. Deu para ver que houve o quê? Houve aqui um problema no ministério de Baal. Ficou sem profeta. Agora, então, começa a ter profetas do Senhor. Agora eu pergunto, eram profetas do Senhor que profetizavam em nome de Deus ou eram profetas do Senhor que massageavam o ego do rei? Eram profetas políticos. Possivelmente Acabe. Agora, isso daqui é importantíssimo, irmãos. A gente ainda nem chegou em Amós e a gente vai chegar pelo menos a gente só vai fazer a abertura. Mas é muito importante. Quando a gente estuda a geografia bíblica, vocês vão ver que Acabe foi um grande edificador naqueles dias. Ele constrói palácios, constrói fortalezas, ele constrói palácios revestidos de marfim, com coisas de marfim. Irmãos, quando a gente vê as profecias de Amós, Amós vai profetizar contra os nobres. Nos dias de Amós, havia uma crise social, os ricos se tornaram mais ricos e os pobres cada dia mais pobres. Houve um período de paz. Nos dias de Acabe, Acabe foi um grande edificador. Nesses dias, Samaria foi muito próspera. Então, ele, na realidade, ele acabou vivendo a síndrome de Salomão, onde a riqueza e o poder o deixaram fazendo o que ele bem entendia. Por isso que agora ele levanta os profetas que massageavam o ego. Para quê? Para apaziguar também o quê? As pessoas.
Mas havia um profeta ali. Um profeta não literário, um profeta diferente, um profeta não clássico, chamado quem? Micaías. Né? Não é essa a história? Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor? Alguém que possamos... Ou seja, Josafá, quando a gente lê as histórias de Josafá, a gente vê que Josafá era temente a Deus. Ele foi se aliar. Hã? Esse versículo 6 aí, ele fala profeta, mano. Não fala profeta do Senhor. Ah, Talvez pode ser que Acabe também podia ser sacerdote, curandeiro. não, Acabe. Acabe era o rei, né? Sim, então, mas não fala profeta do Senhor. Aqui Fala na Bíblia fala. Então o rei de Israel reuniu em 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra... Tá? Eles responderam assim, pois o Sim, Senhor então, a entregará nas mãos do rei. mas a ideia aqui, a gente, é que não dá tempo a gente fazer uma análise do texto, você vê? A gente acaba, na introdução do Antigo Testamento, a gente acaba passeando nos dados históricos e tal. Hoje eu dediquei mais essa aula mesmo para falar sobre os profetas, irmãos, e a importância do profetismo. Porque agora a gente vai trabalhar nos livros, mas perceba, quando a gente entende a importância deles, a relevância deles, a função deles, a nobreza deles, em detrimento de um reino poderoso, mas ímpio, poderoso, político, mas desviado. Ou seja, aí a gente começa a entender o quanto esses homens foram bocas de Deus numa nação corrompida. Porque Josafá aqui, sem ser muito prolixo e sem fazer uma análise mais profundo, ele faz essa pergunta e o rei de Israel responde a Josafá: ainda há um profeta por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imla. Ou seja, a boca desse vaidoso condena ele próprio. Ele tinha um time que massageava o ego, que dava para ele satisfação, que dava para ele conforto. A mulher dele já era uma mulher que corrompia ele, mas ele já tinha um coração corrupto. Ou seja, ele queria o reino, ele queria o poder, mas não queria fazer o que era de Deus. Ele queria profetas que a massageassem o ego. Olha, irmãos, como isso é forte na nossa vida e como isso deve ser relevante no nosso exercício de vida cristã, quem a gente ouve, ou quem a gente quer que a igreja ouça, né? Porque o que acontece? Só um minutinho, Júnior. O que acontece? Vem esse tal de Micaías. Tanto é que Micaías, quando vai, pode ver que Micaías usa até um pouco daquela ironia, como o próprio Elias. Ele é um pouco irônico. Ah, tá bom, eu vou profetizar assim, pode ir para a guerra, pode ir, vai dar tudo certo. E aí é onde ele vem e depois entrega o recado. E tanto é que a gente vê aqui a morte de Acabe por causa do profeta Micaías. Ou seja, olha como é forte as denúncias, as sentenças, as declarações. Então, leiam 22:39. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que fez, o palácio que construiu com revestimentos de marfim. Irmãos, aqui está fazendo um registro histórico, dizendo que o contexto político e econômico nos dias de Acabe foi extraordinário. Para você construir um palácio de marfim, então, e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Lembra que quando nós estudamos os livros históricos, lá nos livros históricos, alguns copistas, alguns cronistas registram as histórias dos reis de Israel, outros registram as histórias dos reis de Judá. Aqui Jeremias está pegando parte daquelas cópias e agora, guiado por Deus, está só fazendo o apontamento que Acabe realmente foi muito rico. Acabe descansou com seus antepassados, seu filho Acasias foi seu sucessor. Então, tudo bem, irmãos? Beleza? Diga, Júnior, o que você ia falando. Não, o versículo 6 fala os profetas, não fala profeta do Senhor. E o Josafá fala, não tem um profeta do Senhor? Olha a ênfase que ele dá. Não, sim, mas a palavra que... agora, presta atenção na fala deles. Eles falam em nome do Senhor, eles não falam em nome de Baal. Pode ver.
Eles dizem o quê? Esses profetas dizem, pode ir porque o Senhor vai dar a vitória. Dá uma ideia de que eles profetizavam plagiando a voz de Deus, mas não era a voz de Deus. Lembram nos dias do profeta Jeremias? Que a mesma coisa aconteceu? Quando Jeremias profetizava, vinham os sacerdotes e outros profetas que falavam para o rei, falavam para a nação, tudo que Jeremias está dizendo é mentira, não vai ter destruição, não vai ter nada. E até Jeremias sofreu por causa disso. O mesmo dilema. Profetas políticos, vem cá, fazendo uma aplicação pastoral. Tem pastores políticos? Claro. Meu irmão, é isso. Estão entendendo, irmão, como é perigoso? A história se repete nas suas proporções. Isso é a mesma coisa. Então, beleza, meus irmãos? Então, quer falar mais alguma coisa, Júnior? Não, olha só. Não? Tá. Então, deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês para a gente concluir essa parte. Deixa eu só compartilhar aqui. Ó. Então, eles eram porta-vozes. Viram aí a tela? Especial da parte de Deus. Tinham a função de ser vidente. Pode ver, Micaías foi o que aqui? Um vidente. Ele viu a morte de Acabe. Ele viu Israel sendo despedaçado. Professor da lei e da justiça. Pode ver que Samuel era alguém assim. O próprio Elias era alguém assim. Ele tinha a parte de ser vidente, que enxergava, mas ele também ensinava a lei e a justiça. Aqui, o que eu falei para vocês, há uma relação muito íntima entre os profetas e os sacerdotes. O profeta, ele fala em nome de Deus ao povo. Ele leva a palavra de Deus ao povo. O sacerdote pega o povo e traz a Deus. Mas ambos acabam fazendo um papel muito próximo, que ora se misturam, né? E aqui vai trazer alguns dados, ó, as épocas dos profetas, né? Como é uma cronologia, podem ver, né? Então, aqui a gente vai ter algumas datas cronológicas. Os reinados, a data, as crises, né? Aqui também mostrando um pouco à frente. Aqui vem aonde começa, né? Jonas, o profeta Amós e Oséias. Você pode ver que o Ellison coloca Jonas como o primeiro profeta que escreveu. Segundo, aí vai ter esse debate, pode ver que é bem próximo às datas, tá vendo, irmão? 760, 785 e 760. É aquilo que eu já falei para vocês, irmãos. Fica muito difícil a gente afirmar 50 anos no Velho Testamento não é nada, tá, irmãos? Aí vem Isaías, vem Miqueias, aí vem aqui o cativeiro assírio, e depois vem esse segundo episódio. Depois vem o cativeiro babilônico. Temos vários profetas que estão entre o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Percebam, ó, Naum, próprio Jeremias, Sofonias, Abacuque, Daniel e Ezequias. Aqui, profeta Isaías é antes dos cativeiros e Miqueias é antes dos cativeiros. Ou seja, Deus sempre levantando seus servos para anunciarem a palavra dele ao seu povo, seja a tribo do norte ou a tribo do sul. Guardem isso, irmãos, tanto a tribo do norte quanto a tribo do sul eram tribos de Deus. Como a tribo do norte foi mais rebelde, Deus deu um castigo mais intenso. A tribo do sul não foi tão rebelde, mas também é como se Deus tivesse se cansado. Pode ver que foram castigos distintos, mas tão horrorosos quanto, né? E aí vem os profetas depois do cativeiro. E por último, a gente vê o quê? Os profetas depois do cativeiro, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Então perceba que essa ordem cronológica vai ser a ordem que a gente vai estudar. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Não? Deixa eu só fazer um apontamento aqui, ó. É o livro do Ellison.
Esse é o livro do Ellison. Relação entre profetas e sacerdote. Ó. Embora ambos fossem designados por Deus para o serviço religioso, havia entre eles algumas diferenças importantes. Nessa edição desse livro, eles colocam aqui a cronologia, acaba até truncando um pouco essa informação, né? Então, embora ambos fossem designados por Deus para um serviço religioso, havia entre eles algumas diferenças importantes. E aí aqui vai ser mostradas as diferenças. Quanto à chamada, né? É um chamado diferente. O profeta tem um tipo de chamado, sacerdote é outro tipo de chamado. Lembrando que sacerdotes são os descendentes de Arão e os profetas são aqueles que são designados por Deus, podendo ou não ser da descendência de Arão, podendo ou não ser monarca. Interessante, né? Então, são chamadas diferentes, né? São desígnios semelhantes, mas o cargo também, né? Há uma mudança parece que não, mas são coisas distintas, né? Os profetas eram representantes de Deus perante o povo, os sacerdotes eram representantes do povo perante Deus, dando essa ideia complementar. O que mais? Quanto à obra especial, os profetas ocupavam-se com a justiça espiritual e a purificação do coração. Os sacerdotes estavam mais interessados no sistema religioso da aliança em Israel, levando também a palavra, levando também a essa devoção. A gente não tem que achar que o sacerdote tem uma função menos importante do que o profeta, viu, irmãos? O que acontece é que, infelizmente, parece que a maioria dos sacerdotes, depois da monarquia, eles se corrompem um pouco mais do que os profetas. Mas a gente vê aqui também nos dias de Acabe que muitos profetas se corromperam. A gente vê também nos dias de Jeremias que muitos profetas se corromperam. Então, talvez seja uma impressão nossa, porque ambos se corrompem, tá? E aí também há uma diferença quanto ao ensino. Ambos interpretavam a lei, né? Como eu já disse. Como já foi observado, os sacerdotes eram professores habituais, os profetas pregadores de reavivamento. Por que um é mais professor? Porque um está mais dentro da normalidade, está mais dentro daquilo que é regular, daquilo que eu chamei de ordinário. E o profeta é mais o extraordinário, ele era um avivalista, mas ao mesmo tempo também tomava pedrada quando pregava para desviado. Ou seja, quando davam aceitação à voz era maravilhoso, mas quando não dava sofria que nem Jeremias, né? Tá bom, meus irmãos? Várias classes de profetas, né? Aí vem aqui vários tipos, né? Então depois vocês leiam com mais detalhes essas classes, tá bom? Beleza até aqui, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Não, ok. Ok. Pode falar então, Júnior, antes de desligar essa gravação. O Davi era profeta e rei, né? Davi conseguiu... Júnior. Davi, Moisés, Abraão... Esses nossos irmãos, eles foram tão acima da curva que eu vejo eles e quando eu vejo eles, eu vejo a parábola dos talentos. A quem tem, Deus ainda dá mais. Davi começa como um pastorzinho de ovelha, vira um soldado, vira um poeta, vira um general, se torna um monarca, é um profeta, ou seja, ele adquiriu Moisés, parecido, Abraão. Moisés, príncipe do Egito, né? Moisés é um destaque muito grande para o povo judeu. Sim, mas você percebe que esses camaradas parece que os dons para tudo neles, né? Os dons principais, né? Mas não é aquela disposição, né, irmãos? É uma disposição tão grande que Deus assim acaba dando algo a mais, né? Com o dom, de repente nasce outro e na caminhada eu aprendi com um pastor ancião muito sábio, que ele dizia o seguinte, que Deus te dá um dom e na caminhada ele vai te dando novos dons.
E muitas vezes esses novos dons que ele vai te dando cria mais corpo e expressão do que aquele primeiro dom. E é verdade, irmãos. Pode ver Davi. Davi recebe o dom de poesia, de adorador, de ser um poeta, e se torna um soldado, general, e de repente é um monarca. E aí é um profeta no meio de tudo isso. E qual que era maior em Davi? Tudo é grande, tudo é extraordinário, né? Abraão, a mesma coisa. É muito grande, não dá para a gente medir. Apóstolo Paulo é muito grande. É muito grande. Os próprios apóstolos Pedro é muito grande, irmãos. Pare para pensar. Um pescador se tornar do que Pedro se tornou. É muito grande. É muito grande. É grande e é maravilhoso, né? É mais ou menos isso. Com eles nós vemos o que Deus faz com a vida daqueles que se dispõem ao Senhor, né? Deus faz o que Ele quer, né? Para a glória dele. Isso é maravilhoso. Tá bom? Beleza? Então vou parar a gravação aqui, tá, meus irmãos?